Salve rapaziada, meu nome é David, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. E hoje rapaziada, o que eu vou falar aqui não é sobre brincadeira, não é vídeo de passeio, nada. Mas sim relatar um fato que está acontecendo com muita frequência no mundo inteiro. Como vocês sabem, tem agora um tal de cigarro eletrônico, já vem de muito tempo. Só que agora deu um surto muito grande desse pod, do tal do pod e do vape. E rapaziada, eu fico muito triste vendo adolescentes, pessoas que eu amo, minha idade, se perdendo nessa vida. Ah, Davi, mas só que você não tem nada a ver. Você não tem nada a ver com a vida da pessoa. Realmente, rapaziada, eu não tenho nada a ver. Só que eu, como um amigo e que considero muito as pessoas, e eu tenho amor ao próximo, eu sinto no dever de querer ajudar. Porque eu perdi uma pessoa na minha vida, perdi ela para bebida, para droga, para o cigarro, e eu não quero perder mais pessoas. Eu tô cansado de perder, porque eu não achei justo, rapaziada, como que aconteceu. Porque eu perdi uma pessoa muito importante na minha vida. Deixa eu regular o tripé aqui. Perdi uma pessoa muito importante na minha vida, rapaziada, que hoje eu sinto muita falta. Muita falta. Ah, a pessoa morreu? Não. Hoje eu vejo ela na situação degradante. Que quando não estava nessa vida, estava bem, estava bonito a pessoa. E hoje tá degradante. Mas rapaziada, meu foco não é agora na minha vida, mas sim no geral nas pessoas, Porque principalmente nas escolas com os adolescentes, eu vejo meus amigos fumando, bebendo. Quer beber, mas o cigarro, cara, ele acaba com a vida do ser humano. Pode. Eu tô vendo meus amigos cada dia mais fundando, não são todos, mas a maioria. Infelizmente eu vejo fundando pessoas que eu considero muito, que eu amo muito, que eu quero levar pra minha vida, rapaziada. E eu quero passar aqui e falar pra vocês, se você usa, se você vê algum amiguinho usando, para e ajuda ele a parar. Porque agora tá tendo um surto também da doença irreversível causada pelo pod, E eu fico muito triste, rapaziada, de ver meus amigos assim na escola. Eu fui conversar, aconselhar pra sair dessa vida. E a pessoa virou pra mim e falou assim: eu não tô fumando com seu dinheiro, não tô usando com seu dinheiro, tá? E eu nem sei porque eu tô falando com você. Então isso dói muito, machuca muito. Porque você quer ver o bem da pessoa, você quer ver desenvolvimento, a evolução da pessoa, e a pessoa fala isso pra você, Então você já se sente um caco, E aí, rapaziada, eu fico pensando, será que os pais, mães, tios, avós, tias estão cientes do que os seus filhos, seus sobrinhos, seus netos estão fazendo? Porque é um número muito grande de adolescentes usando a porcaria do pod, Ah, Davi, você tá generalizando demais. Não, porque muitos pais acham que o filho não usa, o filho nunca chegou nem perto, mas na realidade, rapaziada, é totalmente diferente. A realidade é que o filho usa escondido do pai. Eu conheço uma menina, rapaziada, se brincar ela vai até assistir esse vídeo, ela vai achar ruim. Meus colegas que fumam também, eles vão me chamar de idiota, porque eu sei, vão falar muita coisa pra mim, mas só que eu tô aqui fazendo minha parte, meu papel. Porque em João 3, rapaziada, diz: aquele que não nascer da água do Espírito não pode ver o reino de Deus, E se a gente não renascer de novo, nós não renascemos todo dia, sair da nossa vida da promiscuidade, sair da nossa vida que só leva a gente a perder, enfraquece nós emocionalmente, espiritualmente, e acaba que no final, rapaziada, é só tristeza, morte. Então eu convido a todos vocês, se vocês fumam, para de fumar. Se você tem um colega que fuma, ajuda ele a parar de fumar. Porque, rapaziada, você não sabe quanto é ruim. Talvez muitos aí sabem, mas muitos não sabem o quanto é ruim. Ver uma pessoa que você ama, um colega que você ama, ir pro hospital porque fumou algo que não fez bem pra ele e foi para um centro de UTI, E uma semana antes disso acontecer com ele, rapaziada, eu peguei e fiz a seguinte oração:
Rapaziada, eu fiz a seguinte oração. Falei assim, Deus, se for preciso o Senhor colocar ele num leito de UTI, de hospital, para que ele venha sair dessa vida, papai, coloca. Porque eu não quero ver meu amigo perdido, não quero ver meu amigo nessa vida, né? E foi passando na outra semana, rapaziada, num certo dia, eu só recebi uma informação. Ele passou mal. Eu não vou falar o nome dele, não vou expor ele aqui, porque tem muita gente que me segue aqui, que é amigo meu, ele também é inscrito aqui. E eu falei assim, cadê meu amigo? Eu quero ver meu amigo. E eu toda hora, rapaziada, eu ficava assim, ó. Ficava assim, cadê meu amigo? Eu quero meu amigo. E as coordenadoras não deixavam. Falaram assim, não, você tem que voltar a passar de aula. Mas eu falei assim, eu quero ver meu amigo. Meu amigo... Aí, beleza. E pelo que eu sei, ele saiu numa situação muito degradante de lá, rapaziada, né? Daí pegou, eu falei assim, cara, na hora que eu sair da escola, eu vou direto pra lá, pro hospital. Rapaziada, eu moro em Goiânia, trabalho em Goiânia, só que eu estudo em Trindade, né? Pra quem me conhece sabe disso. E eu chego em casa, rapaziada, lá para as 11, meia-noite, que é muito longe, né, de onde eu moro. E no outro dia é 5 horas da manhã de novo, até chegar na empresa. E daí, rapaziada, eu já desci direto, na saída da escola eu peguei, pedi uma bicicleta emprestada para um colega meu. Ele foi junto comigo, me deixou lá no hospital. E eu cheguei já lá, eu vi a cara da minha coordenadora, né? Um beijo minha coordenadora, o professor, né? Um abração também pro nosso professor Alencar. E pega, rapaziada, eu só dei uma olhada na cara deles. No que eu cheguei na maca dele, rapaziada, eu peguei, né, ajeitei ele lá, porque, rapaziada, do jeito que ele tava, eu nunca mais quero ver ele daquele jeito. Ele tava deitado, os braços amarrados, barriga amarrada, né? Vamos lá. Barriga amarrada, braços, pernas. E isso, rapaziada, eu fiquei em choque. Eu falei assim, Pedro, eu batia no peito dele assim, falava assim, ei, cadê você, mano? Eu falava assim com ele. E ele só dava aquele. Sabe quando você vê aquela pessoa que você ama, que você gosta muito, dá só aqueles clarão e voltar. Entendeu? Voltar. E isso eu preocupei, eu falei assim, mano, meu amigo vai morrer. Eu tava convicto com isso, eu já tava sentindo a dor. Eu sentia a morte perto dele, né? E eu, né, arrumei as pernas dele, coloquei o sapato, tirei o sapato dele, coloquei de lado. E eu fiz a seguinte oração, rapaziada. Eu, do lado da maca dele, eu coloquei... Ele é de prova, que eu falei isso pra ele. Eu coloquei a mão no ombro dele e na perna dele, rapaziada. E fiz a seguinte oração. Eu peguei, em que eu coloquei a mão no ombro dele e na perna dele. Eu falei assim, Deus, dá mais uma oportunidade pro meu amigo. O senhor pode entrar aqui dentro e fazer a diferença. O senhor pode entrar, o senhor pode fazer um mover aqui. Mas não deixa meu amigo morrer, não. Porque eu já não estava bem nesse dia. E eu ver meu amigo morto, ia ser um bate pra mim, ia ser um twin, sabe? E eu peguei, rapaziada, e eu fiz essa seguinte oração. E eu fiquei lá, perdi ônibus, cheguei em casa esse dia 1h30 da manhã, 1h30 da manhã. E eu falei, Deus, o senhor pode entrar lá e fazer a diferença, o senhor pode pegar e fazer. E beleza, eu peguei, saí, conversei com os parentes que estavam lá fora, né? E pedi para que eles, peguei o número de um deles, pedi para que eles me ligassem qualquer coisa, né? E no outro dia ele me mandou mensagem, para vocês verem, tanto que Deus é perfeito. O vô dele me mandou mensagem. Falou assim, Davi, pode ficar tranquilo que ele tá bem. Ele já saiu do hospital, tá aqui em casa. Não quis falar nada com ele, que ele ainda tá meio grogue. Beleza. No outro dia ele mandou mensagem, falou assim, Davi, eu já joguei meu pó de fora, eu nunca mais vou fumar. Ele nunca mais fumou, rapaziada. E teve gente influenciando. O que mais me irrita é pessoas que influenciam, rapaziada. Pessoas que chegavam na mão dele e entregavam o pó, a droga na mão dele. E quando eu via, eu batia na mão. Teve uma pessoa que veio falar assim, cuida da sua vida. Para de querer cuidar da vida dos outros, porque você não é dono de ninguém. E eu falei assim, se for preciso eu dar a vida pelo meu amigo, para ele largar essa porcaria, eu derrubo um por um, quem precisar derrubar. Porque eu não vou permitir e não quero ver meu amigo nunca mais naquela situação, né? E essa pessoa, ela vai ver isso aqui. Eu tô falando isso não é indireta não, é direta mesmo, é pra você mesmo, tá, menina? Que você chegou em mim tentando me intimar
Eu já, logo quando eu fiz curso para militar, rapaziada, eu já aprendi muita coisa de pressão psicológica. Já posicionei o braço aqui, olhei na cara dela e falei assim, é o seguinte, se for preciso derrubar qualquer coisa, qualquer um, para nunca mais ver meu amigo daquele jeito, eu derrubo, né? E se você quiser entrar na roda, pode entrar, filho, que eu não vou recuar, não. Então, rapaziada, foi uma parte muito complicada para mim. Foi muito difícil para mim, porque eu vi meu amigo à beira da morte, mas só que Deus, ele foi fiel na minha vida, foi fiel na vida dele e largou. E hoje eu tô orando com uma amiga minha que ela não larga, não quer largar, ela fala que vai largar, mas não vai largar. E eu tô fazendo a seguinte oração, rapaziada, é pra você mesmo que você tá, eu tenho certeza que você vai ver esse vídeo. Deus, se for preciso, o Senhor colocar ela no leito. Se for preciso, papai, o Senhor deixar ela na beira da morte pra ela ver que o Senhor é Deus e pra ela sair dessa vida, o Senhor coloca. Rapaziada, eu fiz a seguinte oração, falei assim, Deus, se for preciso o Senhor colocar ele num leito de UTI, de hospital, para que ele venha sair dessa vida, papai, coloca. Porque eu não quero ver meu amigo perdido, não quero ver meu amigo nessa vida, né? E foi passando na outra semana, rapaziada, num certo dia, eu só recebi uma informação. Ele passou mal, né? Eu não vou falar o nome dele, não vou expor ele aqui, porque tem muita gente que me segue aqui, que é amigo meu, ele também é inscrito aqui. E eu falei assim, cadê meu amigo? Eu quero ver meu amigo. E eu toda hora, rapaziada, eu ficava assim, ó. Ficava assim, cadê meu amigo? Eu quero meu amigo. E as coordenadoras não deixavam. Falaram assim, não, você tem que voltar a passar de aula. Mas eu falei assim, eu quero ver meu amigo. Meu amigo não... Aí, beleza. E pelo que eu sei, ele saiu numa situação muito degradante de lá, rapaziada, né? Daí pegou, eu falei assim, cara, na hora que eu sair da escola, eu vou direto pra lá, pro hospital. Rapaziada, eu moro em Goiânia, trabalho em Goiânia, só que eu estudo em Trindade, né? Pra quem me conhece sabe disso. E eu chego em casa, rapaziada, lá pras 11, meia-noite, que é muito longe, né, de onde eu moro. E no outro dia é 5 horas da manhã de novo, até chegar na empresa. E daí, rapaziada, eu já desci direto, na saída da escola eu peguei, pedi uma bicicleta emprestada para um colega meu. Ele foi junto comigo, me deixou lá no hospital. E eu cheguei já lá, eu vi a cara da minha coordenadora, né? Um beijo minha coordenadora, o professor, né? Um abração também pro nosso professor Alencar. E pega, rapaziada, eu só dei uma olhada na cara deles. E rapaziada, na hora que eu olhei na cara deles, eu falei assim, o Pedro morreu. Porque eles estavam oprimidos, tristes, decaídos, a afeição deles. Foi na hora que eu falei assim, cadê meu amigo? Eu quero ver meu amigo, eu quero saber onde tá meu amigo. Foi na hora que eles me falaram que ele tava lá dentro, né? E meu amigo, como ele é muito forte, né? Muito forte. Ele chegou a ter que ser segurado por 4 a 5 médicos para colocar ele na maca e sedar ele, porque ele tava muito alterado. E nisso, rapaziada, eu fiquei analisando uma coisa. Eu fiquei do lado de fora do hospital analisando uma coisa. Cadê os amiguinhos dele, que fumam junto com ele? Cadê os colegas que fuma, pode junto com ele, usa junto com ele? Nenhum tava lá, nenhum mandou nem mensagem, rapaziada. Isso que deixa eu indignado. Porque aquelas pessoas que tá junto, aquelas pessoas que tá ali, fumando junto, fazendo tudo junto, não foi um pra ajudar ele, rapaziada. E isso me deixou muito chateado mesmo, né? Fiquei pra baixo mesmo. E eu falei assim, cara, olha aí, ó. Cadê? Não apareceu um. Todo mundo ficou sabendo, rapaziada. Muitos vai falar assim, talvez eles não sabiam. Sabia, rapaziada. Sabia porque foi falado, né? Toda sala tem um grupo e foi falado nos grupos, foi falado tudo, rapaziada. E ninguém mandou nenhuma mensagem pra ele. E eu fui o único que foi lá no hospital. Fiquei com ele até ele melhorar. Até ele melhorar. Até quando ele não melhorou, rapaziada, eu não saí de lá. E eu peguei e eu entrei lá pra dentro. Falei assim, eu quero ver meu amigo. No que eu cheguei, rapaziada, eu olhei nele e eu falei assim, eu perdi meu amigo vai morrer. Porque eu jurava que o jeito que ele tava, rapaziada, ele tava amarrado igual animal. Isso que é mais triste pra mim, rapaziada. Isso que é mais doloroso. É por isso que eu bato muito na tecla, rapaziada. Sai dessa vida, para de fumar, para de fazer isso. Porque é uma coisa muito triste. Você vê uma pessoa que você ama, rapaziada. Pensa, você vê sua mãe, ou seu pai, seu irmão, seu amigo deitado em cima de uma maca, na beira da morte, porque tava usando a porcaria de um pod, porcaria de um vape, né? Daí eu entrei e conversei com os médicos conversou comigo, eu relatei o que eu sabia,
né, lógico. E eu cheguei perto da maca dele. No que eu cheguei perto da maca dele, eu fiz a seguinte coisa. No que eu cheguei na maca dele, rapaziada, eu peguei, né, ajeitei ele lá, porque, rapaziada, do jeito que ele tava, eu nunca mais quero ver ele daquele jeito. Ele tava deitado, os braços amarrados, barriga amarrada, né? Vamos lá. Barriga amarrada, braços, pernas. E isso, rapaziada, eu fiquei em choque. Eu falei assim, Pedro, eu batia no peito dele assim, falava assim, ei, cadê você, mano? Eu falava assim com ele. E ele só dava aquele. Sabe quando você vê aquela pessoa que você ama, que você gosta muito, dá só aqueles clarão e voltar. Entendeu? Voltar. E isso eu preocupei, eu falei assim, mano, meu amigo vai morrer. Eu tava convicto com isso, eu já tava sentindo a dor. Eu sentia a morte perto dele, né? E eu, né, arrumei as pernas dele, coloquei o sapato, tirei o sapato dele, coloquei de lado. E eu fiz a seguinte oração, rapaziada. Eu, do lado da maca dele, eu coloquei... Ele é de prova, que eu falei isso pra ele. Eu coloquei a mão no ombro dele e na perna dele, rapaziada. E fiz a seguinte oração. Eu peguei, em que eu coloquei a mão no ombro dele e na perna dele, eu falei assim, Deus, dá mais uma oportunidade pro meu amigo. O senhor pode entrar aqui dentro e fazer a diferença. O senhor pode entrar, o senhor pode fazer um mover aqui. Mas não deixa meu amigo morrer, não. Porque eu já não estava bem nesse dia. E eu ver meu amigo morto, ia ser um bate pra mim, ia ser um twin, sabe? E eu peguei, rapaziada, e eu fiz essa seguinte oração. E eu fiquei lá, perdi ônibus, cheguei em casa esse dia 1h30 da manhã, 1h30 da manhã. E eu falei, Deus, o senhor pode entrar lá e fazer a diferença, o senhor pode pegar e fazer. E beleza, eu peguei, saí, conversei com os parentes que estavam lá fora, né? E pedi para que eles, peguei o número de um deles, pedi para que eles me ligassem qualquer coisa, né? E no outro dia ele me mandou mensagem, para vocês verem, tanto que Deus é perfeito. O vô dele me mandou mensagem. Falou assim, Davi, pode ficar tranquilo que ele tá bem. Ele já saiu do hospital, tá aqui em casa. Não quis falar nada com ele, que ele ainda tá meio grogue. Beleza. No outro dia ele mandou mensagem, falou assim, Davi, eu já joguei meu pó de fora, eu nunca mais vou fumar. Ele nunca mais fumou, rapaziada. E teve gente influenciando. O que mais me irrita é pessoas que influenciam, rapaziada. Pessoas que chegavam na mão dele e entregavam o pó, a droga na mão dele. E eu, quando eu via, eu batia na mão. Teve uma pessoa que veio falar assim, cuida da sua vida. Para de querer cuidar da vida dos outros, porque você não é dono de ninguém. E eu falei assim, se for preciso eu dar a vida pelo meu amigo, para ele largar essa porcaria, eu derrubo um por um, quem precisar derrubar. Porque eu não vou permitir e não quero ver meu amigo nunca mais naquela situação, né? E essa pessoa, ela vai ver isso aqui. Eu tô falando isso não é indireta não, é direta mesmo, é pra você mesmo, tá, menina? Que você chegou em mim, tentando me intimar. Eu já, logo quando eu fiz curso para militar, rapaziada, eu já aprendi muita coisa de pressão psicológica. Já posicionei o braço aqui, olhei na cara dela e falei assim, é o seguinte, se for preciso derrubar qualquer coisa, qualquer um, para nunca mais ver meu amigo daquele jeito, eu derrubo, né? E se você quiser entrar na roda, pode entrar, filho, que eu não vou recuar, não. Então, rapaziada, foi uma parte muito complicada para mim. Foi muito difícil para mim, porque eu vi meu amigo à beira da morte, mas só que Deus, ele foi fiel na minha vida, foi fiel na vida dele e largou. E hoje eu tô orando com uma amiga minha que ela não larga, não quer largar, ela fala que vai largar, mas não vai largar. E eu tô fazendo a seguinte oração, rapaziada, é pra você mesmo que você tá, eu tenho certeza que você vai ver esse vídeo. Deus, se for preciso, o Senhor colocar ela no leito. Se for preciso, papai, o Senhor deixar ela na beira da morte, pra ela ver que o Senhor é Deus e pra ela sair dessa vida. O senhor coloca, rapaziada. E a mãe dessa pessoa teve o seguinte sonho, do dia que encontrou o pod dela, e ela conseguiu disfarçar com a mesma menina, falou que era o pod dessa outra menina que veio falar trem pra mim, né? Então pega, e eu fiquei naquilo ali na minha cabeça, e eu falei assim, olha aí, ó, que Deus quer fazer. E eu fiz oração e a mãe dela sonhou com ela tendo um acidente, achando o primeiro pod dela, descobriu que era mentira
né? E depois que achou, pegava, via ela sofrendo um acidente de carro na cadeira de roda, rapaziada. Aí vocês me falam, será que Deus não tem alguma coisa para fazer? Eu peço a Deus que Ele resolva da melhor forma possível, que seja feita a vontade dele, rapaziada. Porque a minha vontade não vale de nada, a vontade de ninguém vale de nada, somente a de Deus. E é isso, rapaziada. Eu tô passando aqui para conscientizar os pais, as mães e os adolescentes. Se vocês fazem isso, sai dessa vida, porque essa vida não é nem para mim nem para você. Bom, não vamos perder a nossa alma, a nossa vida para esse mundo, tá bom? E é isso, rapaziada. Eu agradeço a todos vocês que ficaram até aqui nesse vídeo, até no final. E é isso. O que vocês precisarem, manda lá no meu Instagram. Eu vou estar deixando aqui embaixo, aqui, ó, David Lucas YT, né? Muitas perguntam assim, por que é David? Porque é meu nome fantasia, meu nome mesmo é Davi Lucas, né? Então eu coloquei lá David Lucas YT só pra ficar legal. Fechou? Então vai lá, ó. Vou estar deixando bem aqui, ó. Minha editora vai colocar bem aqui, ó. Chamado David Lucas YT. Vai lá, segue, compartilha meu Instagram, o vídeo. Comenta aí se você gostou, o que você achou do vídeo, né? E curte, manda pro seu amigo, sua amiga, pro seu tio, sua tia, pra todos que precisar ouvir isso, tá bom? E falou, é nóis e fui!